Se você confia muito na autopercepção, essa percepção que você tem de si mesmo, pensa, por exemplo, no que vale de fato, o que um aluno pensa dele ou o que o professor diz sobre ele numa nota de prova. O que vale de fato para ele ser aprovado? O que vale de fato para uma pessoa ser admitida no emprego? O que ela diz sobre suas qualidades ou aquele chefe dos recursos humanos que percebe quem ela é, que observa no teste se ela de fato é competente ou não para aquela função? Quando você se acha saudável e vai a uma consulta médica, você sabe muito bem o que vale mais não é o que você acha da sua saúde, mas é o que os exames e o médico dizem dela, não é? Parece que quase sempre o que importa de fato é aquilo que os outros dizem da gente. Geralmente, nosso pior inimigo não usará uma mentira a respeito de nosso caráter para nos atacar. Ele nunca atacaria a gente naquilo que a gente é forte. Ele nos atacaria onde a gente é fraco. E por mais que seja mal intencionado, quem é inteligente daria uma pensada sobre o que as pessoas que te odeiam falam de você. Porque elas geralmente vão pegar seu ponto fraco. Porque ali, de fato, você é fraco. E elas veem isso e falam sem vergonha. Não são bajuladoras. Mas mais difícil do que tudo isso é a avaliação que Deus faz da gente. Como Deus me vê. O que Ele olha quando dirige para mim o seu olhar. É sobre isso que a gente vai pensar hoje. O pecado pode até gerar injustiças na forma com que os outros nos veem, mas geralmente o problema é que a gente tem uma visão de nós mesmos superior, mais elevado. A gente se acha, né? A gente se acha. Até para o mal, tipo Judas, que se achou mais pecador do que Deus era perdoador. Captaram? Judas não foi salvo do seu estado, não porque Deus não pudesse salvá-lo. Deus salvou Pedro, que também negou a Cristo. A traição é uma forma de negação, a negação é uma forma de traição, ambos eram iguais. No entanto, Pedro creu que Deus é mais poderoso para perdoar, por causa de Cristo, do que era capaz de pecar. Judas se achou pra caramba. Já pensou nisso? Quem não acredita que Deus pode perdoar os seus pecados porque alguém mal demais é alguém muito orgulhoso, porque Deus em perdão é menor do que ele em pecado. Misericórdia. Mas que arrogância. Perceberam? A grande questão, então, é como Deus nos vê. E eu espero aqui, irmãos, que o entendimento bíblico da Páscoa faça toda a diferença sobre esse prognóstico que Deus faz, sobre esse diagnóstico, melhor dizendo, sobre como estamos e como podemos estar por sua graça. Que Ele possa, por seu Espírito, iluminar nossas mentes e corações, trazendo salvação e santificação essa noite. Amém? O texto que a gente vai usar para meditar, eu peço que você abra a sua Bíblia, está em Êxodo, capítulo 12, versos 12 a 14. Êxodo, capítulo 12, versos 12 a 14. Segundo livro da Bíblia, facinho aí de encontrar. Capítulo 12, versos 12 a 14. Livro que narra o momento em que Moisés é chamado, confronta Faraó e sai do Egito para o deserto. E Deus ali se revela ao povo, né? Parte da lei já começa a ser dada aqui. A maior parte vem em Levíticos, uma pequena parte também em Números, mas o grosso de Êxodo é a libertação do povo no confronto com o Faraó, a chegada ao Monte Sinai e a aliança que Deus faz com o povo por meio dos 10 mandamentos, o ápice daquele texto, né? E no capítulo 12, versos 12 a 14, o que está acontecendo aqui? Moisés está sendo instruído por Deus sobre a primeira Páscoa, porque a última praga, que na verdade não tem a ver com peste, no hebraico a palavra significa golpe, pancada, a ideia de ser o último ataque de Deus aos deuses pagãos. Então Deus prepara o povo de Israel que estava na terra de Gósen. Nesse período, as 9 pragas anteriores não chegaram, não abrangeram o terreno onde eles estavam. Os israelitas foram todos privados do sofrimento que os egípcios tiveram.
Agora, na 10ª praga, Deus tem uma tratativa muito interessante e diferente com o povo da aliança. É nessa altura dos versos 12 e 14 que nós lemos o seguinte, capítulo 12, versos 12 a 14. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Eu estou lendo a nova versão transformadora. O que está acontecendo aqui? Vou adentrar um pouco mais nesse contexto. Temos aqui a instituição da primeira Páscoa, quando a última praga, como eu disse, que era a morte dos primogênitos, não só humanos, mas inclusive dos animais, ocorreria. E aí, então, esse seria o último golpe de Deus nos deuses do Egito. Vocês viram ali, o Senhor fala isso, né? Inclusive no próprio faraó, que era considerado um filho de uma divindade. Por isso, o ataque à própria casa dele, atacando o seu primogênito, era muito emblemática. Era uma referência da vitória de Deus contra os deuses todos do Egito, inclusive os supostos deuses que traziam os faraós à vida. Nas famílias, na casa de cada um, o primogênito, ele era a continuação do pai, era uma extensão da paternidade, do cuidado paterno. No tocante ao governo, porém, o primogênito era a garantia de continuidade, de perpetuação daquela família do faraó. A ideia de que um Deus deu vida àquele homem e também gerou no ventre da sua mulher um primogênito que também seria filho de deuses, alguém divinamente trazido ao mundo para continuar o reinado do faraó. Então, tirar a vida de cada um em seu julgamento aqui era dizer que todos estavam condenados e que todos mereciam a morte, porque os primogênitos representavam a continuidade de quem estava antes e o cuidado com quem ficava quando aquele que anteriormente estava morresse. O pai morreu, o primogênito era a continuidade daquele nome e o cuidado com aqueles que ficavam. Ou seja, o primogênito representava todos. Logo, a morte dos primogênitos representava a morte de todos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Até aqui estamos juntos? Tudo bem? Agora, não apenas porque estava no Egito, Israel, mas porque era um povo pecador, Israel merecia que Deus lhes tirasse a vida. E é por isso que no texto de Deuteronômio, capítulo 9, diz o seguinte, dizem os versos 6 a 8. Preste atenção no capítulo 9 de Deuteronômio. Deus falando com Israel. Isso aqui é cerca de 40 anos depois do que aconteceu na palavra anterior que nós lemos em Êxodo 12. Depois desse período, o povo é liberto, eles vão para o deserto, passam uns dias ali, pouco tempo, os espiões indo à terra de Canaã, eles voltam, mas 10 deles têm um medo terrível da terra, e para os 40 dias que eles passaram na espionagem daquela terra prometida, Deus agora, pela rebeldia do povo, vai impor para cada dia 1 ano de peregrinação no deserto, por isso 40 anos de peregrinação no deserto. Isso acontece, Deus não dizima apenas Josué e Calebe, que são dos 12 espiões, os únicos que não foram infiéis, e aqui nós temos a travessia do deserto em 40 anos. O povo chega nas planícies de Moabe e Moisés começa a repetir para eles a lei. São 40 anos depois. Olha o que Moisés diz para esse povo. O Egito já tinha sido derrotado há 40 anos atrás. Olha o que Deus diz para o povo. O povo que ia entrar na terra. Lembremos que teve um grupo enorme que morreu no deserto por causa do seu pecado, inclusive Moisés. Nós vimos isso hoje cedo, né? No entanto, esse povo que vai entrar na terra prometida, olha o que Moisés fala deles. Deuteronômio 9, versos 6 a 8. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade, porque você é justo. Pois não é.
Na verdade, você é um povo teimoso. Lembre-se, jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-los. Você acha que a igreja tem problema? Que era melhor ter vivido no passado? Que talvez fosse melhor ser pastoreado por Moisés? Ele talvez fosse mais capaz? Certamente era, mas isso não ia privar privar você de passar por duras provações. Uma luta terrível contra o pecado. E aqui nós vemos que, para Deus, Israel é igual ao Egito. Israelitas são iguais a egípcios. Não há nenhuma distinção quanto a estilo de vida. Se alguma coisa nova vai acontecer neles, é porque Deus fará com eles uma aliança eterna, segundo a qual lhes fará o bem, e colocará o seu temor no coração deles para que nunca se apartem dele. Está lá em Jeremias, capítulo 32, verso 40. A promessa do derramamento do Espírito, e ela vai ser cumprida no Novo Testamento na igreja, em que Deus dá um novo coração para o povo. Mas até lá, o povo é igualzinho. É só pela graça e somente pela graça que é a salvação. Nunca houve, gente, salvação pela graça no Novo e salvação pela lei no Antigo Testamento. Isso não existe. Diria o Padre Quevedo, isso não existe, né? Não existe mesmo. Na Bíblia, só há salvação pela graça. A lei é tomógrafo, não cura, não dá salvação. A salvação é o evangelho, ele é remédio. Então nós vemos aqui que para que Israel não fosse julgado como os egípcios, das duas uma. Ou Israel se redimia mudando radicalmente o seu comportamento, se tornando uma nação impecável e de alguma forma pagando pelos pecados já praticados até aquele momento, o que a gente vê pela narrativa de Moisés aqui em Deuteronômio, que não aconteceu. 40 anos depois, o povo continuava carne de pescoço. Você lê Josué, o povo continua carne de pescoço, Juízes, Ruth. Você entra nos livros ali de Samuel, os reis. Você entra nos profetas denunciando. O povo continua tralha. Quando Jesus chega ao mundo, o rei dos judeus, Herodes, manda matar Jesus. Porque entendeu que, de fato, se tratava do nascimento do Messias. Ele pergunta para os magos, eles chamam então os autores da lei e dizem, como é que seria o nascimento do Messias mesmo? Eles pegam a lei de Deus e explicam para Herodes, é desse jeito. E então é ele mesmo, vão matar. Quem é que instiga os romanos para que crucificassem Jesus? Os judeus. É por isso que na sua Bíblia fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Nunca foi diferente esse povo. Então, como é que Deus faz para que Israel não seja também morto em seus primogênitos naquele momento da história? A outra opção. A opção era ter um substituto que tomasse o seu lugar, recebendo a punição do pecado. Assim, Deus instituiu, então, a Páscoa. Como é que ele faz? Ele ordena que se mate um cordeiro sem defeitos, que fosse sacrificado, então, no lugar de todo primogênito, representante de cada família, de cada perpetuação de nome de cada família israelita, do povo de Deus. E o sangue, então, deveria ser passado nos umbrais das portas, simbolizando, então, a consagração daquela casa ao Senhor. Esse ritual aqui é muito parecido com a consagração dos levitas e dos sacerdotes a Deus. Tirando alguns detalhes, você percebe claramente que ele é tanto um sacrifício de expiação quanto um ritual de consagração. Aqui em Êxodo 12, nós encontramos uma ordem de ações que Deus está revelando para a gente. Primeiro, Deus passaria, por isso que Páscoa tem a ver no hebraico com passagem, passar adiante. Deus passaria sobre o Egito trazendo morte para os primogênitos, mas ele passaria adiante dos israelitas, não pararia por ali. Ele não faria nada com eles, desde que cumprissem aquilo que foi ordenado. Deus, então, julgaria todos os deuses falsos, é o que está no texto que nós lemos. Deus veria os umbrais das portas, na ausência de sangue, morte, na presença de sangue, vida preservada.
E, finalmente, Deus ordena que esse dia fosse rememorado, relembrado, repetido memorialmente. Com essas questões, então, em mente, podemos responder melhor a pergunta do nosso sermão aqui. O que Deus vê em você? Faça essa pergunta para você mesmo. O que Deus vê em mim quando olha para mim? Por que isso é importante? Veja a frase. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa. A grande questão, Marcelo, era o que Deus veria na casa. E isso é muito importante para a gente. Eu espero que Deus nos ajude a olhar a resposta bíblica para a resposta que a gente quer dar para o nosso coração. Como é que Deus me vê? Que o Senhor responda a isso por meio da sua palavra. Bom, esse texto sugere para a gente já algumas questões muito importantes sobre como Deus vê a gente. Primeiro, eu quero tentar responder como Deus vê você, o que Deus vê em você, com a seguinte questão. Como é todo homem sem Deus, segundo esse texto? Já que Deus só não levaria a morte para as casas marcadas nos umbrais com o sangue do Cordeiro. Primeira coisa, todo homem é um pecador rebelde. Porque se não é Deus dar o caminho para não vir sobre aquelas pessoas a sua ira, todos teriam a perdição dos seus filhos primogênitos, representantes de toda a família. Lembrem-se que isso aqui é um sinal do julgamento final. Na verdade, todo mundo que aqui fazia parte da família podia ser o filho caçula. Um dia ele morreu também. E o salário do pecado é a morte. Por isso que a gente morre. A gente não foi criado para morrer. Porque o nosso pecado nos separou da fonte de vida. Deus não tem. Deus é vida. Nós temos. Que emana dele. E quando nos separamos dele, perdemos a vida. E é por isso que todos vão, de alguma forma, morrer. Se não fisicamente, quando Cristo voltar, terão que experimentar, inevitavelmente, a morte eterna, que é o inferno, por causa do seu estado de pecado. Logo, a gente percebe implicitamente no texto que Deus vê todo homem sem a ação de sua graça como um pecador rebelde. Também, Deus vê todo homem como merecedor da morte, do inferno, da condenação. Porque se ele não age para dar o caminho da graça, da salvação, esse homem seria morto naturalmente, porque todos devem a Deus. Outra coisa que está implícita nesse texto é que todo homem sem Deus é incapaz de se salvar, porque é Deus quem dá o caminho para a salvação. Moisés não senta com Deus e faz uma assembleia de dois lá no monte, ou quem sabe Deus chega para a assembleia dos israelitas lá, ainda escravos no Egito, e fala, vamos pensar numa coisa juntos. Qual a ideia que os anciãos mais antigos, quem fez a faculdade aí, quem leu muito livro, né? Quem sabe muito, tem muito pedigree de igreja, nasceu aí, desde novinho, sabe a lei de pó e salteado. O que vocês acham, hein? Não tem isso. Deus diz para Moisés o que tem que ser feito, como tem que ser feito, para que não haja morte deles. Isso mostra que Deus não vê em qualquer homem, sem ele, capacidade em si mesmo de se salvar. Religiosidade, dízimo, moralidade, fidelidade conjugal, não importa. Conquanto essas coisas não sejam ruins em si, elas se tornam um palco do ego inflado quando não apontam para a graça de Deus. Estão fundamentadas apenas no orgulho humano. A raiz de todo o pecado. A diferença entre um alcoólatra, a diferença entre ele e um assassino, um serial killer, e um moralista, é a forma com que o pecado se manifesta. Mas a raiz é a mesma, o orgulho. Um satisfaz o seu ego com o vício, o outro satisfaz o seu ego com a maldade do assassinato, o outro satisfaz o próprio ego querendo dar uma de bonzão, se julgando melhor do que outras pessoas. Jesus podia ter vindo para outras pessoas, para mim não precisava, no máximo uma gota de suor derramado mesmo. Morrer, não precisava não. Quer ver uma prova disso, como é que a gente tem essa alma muito meritória em relação a Deus e a sua salvação, e a gente não se olha como Deus nos vê? Imagina uma pessoa que no trânsito, ela deliberadamente jogasse o carro em cima de você e te fizesse perder a direção e bater num poste. PT, perda total do carro. Você sobrevive, não se machuca muito não. Capaz de sair do carro e brigar com aquela pessoa que você viu claramente, que fez firula na sua frente e depois jogou o carro e te jogou para longe da pista.
Você ficaria indignado, sim ou não? Aí viessem uns amigos seus, tipo Ismael assim, tipo Vânia desse tamanho, gente forte, e começasse a espancar o cara, porque ele fez aquilo com você. Num dado momento, talvez, porque ele foi até, quem sabe, snob, zombador, zoou de você porque você ainda bateu, quem sabe no primeiro soco você diria, isso é que você merece mesmo. Aí um segundo soco, um nariz quebrado, um terceiro soco, um supercílio cortado, aberto. Daí a pouco, está começando a inchar os olhos, sangue jorrando. O que você faria, hein? Isso, continua mesmo. Seria assim? Não? Você fica com pena do sujeito? Você acha? Sim ou não, gente? Para, deixa eu filmar. Vai, continua. Agora pode. O que você faria? E o pessoal está lá bicando o sujeito, cortando em pedaços. Para, pelo amor de Deus, chega! Não é assim? Pois segundo a tua Bíblia e a minha, o único pecado que Adão cometeu, que foi comer o fruto proibido, o fez ser expulso da presença de Deus. Se ele voltasse para o Éden, ele seria morto pelos querubins com as espadas cruzadas em frente à entrada do jardim. E por causa daquele pecado, Deus preparou o inferno para o diabo e para aqueles que fazem a obra do diabo, o pecado. E não vai ter 1 ano, 2, 3, 5, 10. É a eternidade. Você tem noção do que é a justiça de Deus? Você tem noção do quão sério para Deus é o nosso pecado? O problema não é o que você acha do que você faz de errado, nem o que você acha dos outros que erram. O problema é o que Deus diz do pecador. A Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, nenhum que busque a Deus. Todos se fizeram inúteis diante dele. Nós vemos hoje de manhã que isso se dá por quê? Porque o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus para revelar a sua glória para o universo. Quando o homem peca contra Deus, não importa a medida do pecado, como escreveu Tiago, aquele que infringe uma parte da lei, infringiu, transgrediu toda a lei, porque o problema não é o que você faz, mas é contra quem você faz. E se você é imagem e semelhança de Deus, o que o seu pecado gera diante do universo é a imagem de um Deus distorcido, feio, falho, pecador. E isso deve ser punido eternamente, tão quanto eterna é a justiça e a santidade de Deus. É assim que Deus vê o homem, incapaz de se salvar, totalmente perdido. Por isso que até a casa de Moisés tinha que ter sangue nos umbrais. Porque Moisés também merecia o inferno. E o que esse texto nos mostra, finalmente, é que todo pecador precisa de um substituto. A única forma dele ser salvo é se alguém tomar o cálice da ira de Deus no seu lugar. Lembra de Jesus no Getsemane? Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Qual cálice? O cálice do furor da ira de Deus. Estão entendendo até aqui, irmão? Sim ou não? Está claro para vocês? Esse texto, então, nos mostra como Deus nos vê sem uma ação de sua graça. Mas, em contrapartida, como é todo homem com a ação da graça? Como é todo homem alvejado pelo amor de Deus? Primeiro, ele sim é um pecador, mas é um pecador arrependido. Ele tem noção da sua pecaminosidade e ele agradece a Deus, porque pior do que ter câncer é ter e não saber. E no nosso caso, irmão Ezequiel, a gente não foi apenas encontrado moribundo, doente no CTI espiritual. Efésios 2, nós veremos isso na classe Novos Membros domingo que vem, diz que nós fomos encontrados por ele mortos em delitos e pecados. Não havia uma vidinha qualquer para ser reaproveitada. Não havia nada em nós que Deus pudesse utilizar. Ele nos chama mortos. Como Lázaro, de 4 dias, já apodrecendo, e ele o chama vida. Assim o Senhor nos traz a existência espiritual, a vida, melhor dizendo, espiritual. Além disso, todo homem com Deus, segundo esse texto, é um agraciado. Porque Deus não faz isso com muita gente. Ele não avisa para as famílias egípcias. Do mesmo jeito. Havia a Síria, havia a Síria, né? Tem a Assíria e tem a Síria, né? Naquele tempo. Tinha os cananeus, tinha os outros povos, os filisteus, grandes inimigos de Israel. Deus fala isso para
Israel. Irmãos, quantas pessoas estão vindo para o mundo e que nunca ouviram falar e vão embora sem ouvir falar? E a prova é o Senhor que você estivesse numa Páscoa de 2022, após a pandemia, num prédiozinho relativamente aconchegante, de repente as cadeirinhas ficavam mais confortáveis, né? Se fossem acolchoadas, mas sabe por que elas são assim? Para ficar fácil de empilhar e a gente poder fazer outras coisas nesse lugar. É funcionalidade, vem em primeiro lugar, viu? E aí você acha que é por acaso que Deus te traz? Isso é graça. Só que tem um problema. Lembra da teologia do tio Ben? Tio do Peter Parker? Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Aquele a quem pouco foi dado, pouco será cobrado. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. E sim, conquanto a raiz do pecado seja a mesma, as consequências são diferentes e tem julgamentos diferentes. Não desperdice o que você está recebendo. Esse texto também mostra para a gente que todo homem com Deus é um salvo. Porque Deus não apenas lhe agracia com o plano, Deus opera o plano. Jesus Cristo vem e ele é o pincel de Deus que pinta os umbrais de nossos corações com a sua presença santa. Isso é fantástico pensar. O quanto que Cristo opera por meio do seu Espírito em nós o convencimento do pecado, da justiça, do juízo. E não atribuímos ao demônio, a Beelzebul, a obra salvadora de Cristo, mas nos prostramos diante dela e sentimos prazer em não crer nas nossas forças para sermos salvos. Apenas cumprimos o que ele fala, não como fonte, mas como consequência de sua graça em nós. O livramento do anjo da morte não se dá inicialmente quando ele passa e não mata. Se dá inicialmente quando Deus se dirige ao povo e fala como se proteger. Além disso, esse texto nos mostra que todo homem com Deus está representado por um santo substituto. Assim como aquele sangue do cordeiro dava o sinal de que ali havia alguém que cria na graça de Deus. A presença de Jesus é constante nos umbrais de nossas vidas. Deus nunca nos olha como inimigos se temos Cristo. Sempre como seus filhos amados. Sempre. Nunca haverá morte por punição. Poderá haver repreensão por amor, porque Deus açoita aos filhos a quem ama. Mas jamais haverá morte por punição. Porque a punição já foi feita pelo substituto. Já foi levada por ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Deus não cobra a mesma dívida duas vezes. Se Cristo pagou, está pago. Bom, quais são então as implicações disso no Novo Testamento? Preste atenção. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, afirmou o seguinte: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Veja essa frase, repita comigo. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Diante da história que nós ouvimos e os significados dela. O que vocês acham? Participem comigo um pouquinho aí, vai lá. O que isso quer dizer? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. O que Paulo quer dizer com isso? Jesus é o cumprimento, na verdade, daquele cordeiro lá de trás, que foi morto. E aí? O que se fez com o cordeiro depois de morto? Hein? Vocês se lembram da história? Alguém se lembra o que era feito com o cordeiro? Em relação ao sangue passado nos umbrais, certo? Em relação à carne do cordeiro? Dividida pela comunidade de acordo com o número de moradores de cada casa. E aquela refeição era noturna, eles comiam aquele cordeiro, participavam do seu Salvador. Te lembra alguma coisa do Novo Testamento isso? Hein? Uau! Simbolicamente, é claro, aquele cordeiro não salvava ninguém. Hebreus vai dizer claramente para a gente que o sangue de animais não salva ninguém. Era só um símbolo, como também aqui há um símbolo. Mas é um símbolo maravilhoso. Porque, de fato, a vida de Cristo em nossa vida é aquilo que ele diz para os discípulos: o meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida para vocês. Vocês precisam comer do meu corpo e beber do meu sangue. Isso se faz, obviamente, de forma simbólica. Mas é isso. Paulo está dizendo que Jesus corresponde e, na verdade, é o cumprimento daquele simbolismo.
Ele foi morto, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trazendo então a unção por meio de seu sangue em nossas vidas estão ungidas com o seu sangue, de tal maneira que se nós cremos nele como Salvador e Senhor, Deus não nos vê mais com a sua ira justa contra todo pecador. Fora dele, não. É claro, irmãos, que quando a gente fala que Deus deu Cristo como o Cordeiro dele que tira o pecado do mundo, isso não significa que a salvação de cada indivíduo está garantida, senão não haveria inferno. É óbvio que não. Aqui nós vemos que todo povo, tribo, língua e nação poderá ter representantes no céu, porque ele não tira o pecado automaticamente de todas as pessoas, né? Senão ninguém iria para o inferno, não haveria isso. Isso é o que se chama de universalismo. Há aqueles que acreditam que Cristo morreu por cada pessoa em particular e que por isso não há dívida nenhuma para pagar diante de Deus. Teve até uma seita chamada Crescendo em Graça, acho que é assim, ela é espanhola, ela é latina, na verdade, né? O uso espanhol. E teve, inclusive, uma sede, tem ainda, né? Uma filial dela aqui em Cachoeira de Macacu, pertinho da gente. Não sei se está aberta ainda. Que tinha lá o Jesus Cristo Hombre, não sei quando se lembra, né? O cara que se dizia a reencarnação de Jesus. Aí o cara morreu, né? Deu tilt lá, porque Cristo teria uma glória lá, enquanto ele estivesse vivo, não deu certo. Mas também que está lá aceita agora, né? E aí o que acontece? Pois é. E aí o que acontece? Eles diziam que por conta dessa crença não há mais pecado. Você pode fazer o que você quiser. Você pode roubar, matar, adulterar, fazer o que você der na telha. Porque não existe mais conceito de pecado. Cristo levou tudo. Vai viver a tua vida. Só que o problema é que Cristo fala que nos últimos dias ele vai separar os homens entre bodes e ovelhas. E ficarão de fora, segundo Apocalipse, o próprio Cristo dizendo, adúlteros, fornicários, mentirosos, incrédulos, etc. E aí, como é que fica? Ele sabe mais do que Jesus? Ou Jesus mudou de ideia quando reencarnou, será, né? Que coisa. Isso é falta do que fazer, né? Isso é gente que deu mal na faculdade, não arrumou um bom emprego, vai pegar dinheiro com todo o respeito de gente, eu não vou dizer a palavra, não, é muito pesada, mas gente boba, que acredita em qualquer coisa. Botou um pano vermelho na cabeça e disse que está com uma água ungida, vai ter gente lá acreditando. Ô, povinho difícil é esse povo do mundo para acreditar na mentira. Aí você chega com a verdade, para pregar a verdade, não, essa aí eu não quero, não. Porque tem compromisso, tem que ter responsabilidade, tem que ter engajamento pessoal, né? Pois é. Então, a gente aqui se percebe que quando o Cordeiro de Deus é dado, ele é dado para salvar gente de todos os povos. Por isso que Apocalipse fala que haverá gente de todo povo, tribo, língua e nação na presença de Deus. No Antigo Testamento, durante a passagem de Deus pelo Egito, o que contaria, finalmente, era o que então? O que a gente aprendeu aqui hoje? O que faria diferença quando Deus passasse sobre a terra do Egito através do anjo da morte, para que numa casa houvesse um primogênito que permanecesse vivo ou um primogênito morto? Qual seria o fator que faria diferença? Sim, certo. Mas como Deus diz aqui no texto que ele faria com esse umbral? Olha o texto dizendo lá no verso, eu não sei o verso, quando eu passar e vir o sangue. Quando eu vir. O que faria diferença era isso. O pastor J. Cássio fala uma palavra muito interessante. Ele fala de duas pessoas hebreias conversando. Naquela noite, João, você e o David, né? Dupla prestigiada. Né? Ele é o chocolate e o David é o coco. Ficou um prestígio, né? Então, dupla prestigiada, você entendeu agora, né? Marrom com pão de Jesus e o coquinho de Jesus ali. Aí tá. Vocês são hebreus daquele tempo. Isso aqui é para ver se quem está dormindo acorda. Eu acho que funciona. Aí, hebreus daquele tempo conversando. Moisés acabou de dar as instruções. E eles viram, João, vocês viram as 9 pragas. O negócio foi feio. E essa é a única vez que Deus envolve Israel, porque até então Israel não fazia nada. Mosca, gafanhoto, piolho, trevas, sangue. Isso não chegava na terra de Gósen. Até que na 10ª praga, quando Deus fala que vai acabar com o filho do próprio faraó, Deus fala o seguinte, olha, preparem a casa de vocês, porque merecer morte todo mundo aqui merece. São todos pecadores diante de mim. Tem que ter um substituto para vocês. Porque se for por mérito, vai todo mundo, como diria o teólogo de Minas, né, morre. Esta capitinga. O que acontece? O João,
É aquele cara cheio de fé. Cara firme na fé. O Senhor é meu amor. Uma coisa desse tipo assim, né? Felizão. Aquele cara, né? Do reteté de Jesus, de alegria no coração, cheio de satisfação em Cristo. Tá lá preparando o cordeiro com alegria, né? E o David é o cara medroso. É aquele cara que tá apavorado com a ideia de poder perder o primeiro filho. Aí ele chega pro João e fala assim: cara, como é que você tá? Do tipo, esperando que ele diga: tô mal, né? Tô perdido aqui. Aí o João fala assim: não, tô de boa, cara, tô felizão, meu. Pô, tá, o cordeiro tá... Sente o cheiro. Tá assando já o nosso. Aí o David: o meu também, cara, mas eu tô morrendo de medo. Porque, cara, você sabe, né? Eu volto e meio, dou umas pisadas na bola. Não que o David faça isso de vez em quando, não, mas só na chorinha. Eu dou umas pisadas na bola, sou um pecador. Aí o João fala assim: eu também, cara, mas você não ouviu Moisés falar pra gente? Foi Deus que mandou, você não confia, não? Aí o David: não, eu confio, já até fiz, passei lá o sangue, tô amassando o cordeiro também, mas eu tô com medo danado. Tá bom, boa noite. Dia seguinte. Como é que a casa do David amanhece? Com o filho primogênito morto ou vivo? Quem disse vivo aí? Aline. Por que estaria vivo o filho primogênito do David? Deus não perguntou se tinha muita fé ou pouca fé. Deus não perguntou se tinha medo ou se tinha segurança. Deus mandou passar o sangue no umbral. Os dois filhos estavam vivinhos. David deixou de aproveitar. Noite de festa. João aproveitou, dormiu, roncou, né? Sabe aquele crente que vive morrendo de medo do inferno? Sabe? Sabe aquele crente que não consegue produzir frutos de santificação por medo, e aí quando percebe que não consegue vencer sempre, acaba se entregando ao pecado, não porque não ame a Deus, mas porque eu não vou conseguir mesmo, eu sou um vacilão. Sabe que teve gente assim, já lidou com gente assim, gente que você quis ajudar para sair das drogas, para sair dos vícios, aí você vai lá, ajuda o cara, não, mas não vai adiantar, o cara não acredita que é possível. Só que você está lá, dando a vida por ele, você não está perguntando se ele acredita ou não, você só quer que ele te siga. Você só quer que ele dê os passos e deixa que as coisas da recuperação vão dar certo. Tipo uma casa de recuperação, por exemplo. É só persistir, não é acreditar totalmente, no sentido de só quando tiver plena segurança a coisa vai dar certo. Quem de nós tem plena segurança em nós mesmos, irmãos? Jesus chamou os discípulos de homens de pouca fé. Os discípulos que estavam vendo os milagres, viram o ressurreto, e ele os chamou de homens de pouca fé. Você imagina eu e você? A grande questão era Deus olhar e ver os umbrais das portas ungidos. Deu mole, David. Obrigado por deixar participar da minha história. Tá? Depois eu dou um prestígio para os dois. Eu só prometo, tá? Tô parecendo político. Essa é uma ilustração de Jay Carson, que tocou muito a minha vida sobre esse texto. Durante, então, a passagem de Deus pelo Egito, o que contaria de fato era Deus ver se havia ou não sangue nos umbrais das portas. No Novo Testamento, que é a completude e a plenitude da revelação de Deus, o que no Antigo Testamento era apenas uma sombra, agora no Novo Testamento é a realidade do que Deus quer encontrar em nós. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Nós lemos em João, na primeira carta, capítulo 5, versos 9 a 13, o seguinte, preste bem atenção. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. Ou seja, eu falava sobre isso ontem lá no culto de Páscoa do pastor Tony, né? A irmã Giovana vai lá no mercado comprar leite condensado. Aí ela vai ver que a promoção leite moça, pô, leite moça, né? Cadê o jabá? Não tô ganhando nada para isso, né? Mas a gente sabe que é diferente, é diferenciado, né? Leite moça, R$1 a latinha. O que ela vai fazer rapidamente? O que a gente faria? Olhar a validade. Está lá escrito assim, vencimento, 22 de dezembro de 2022. 22 de dezembro de 2022. Ela compra ou não compra? Porque ela acredita. Quem disse que alguém não chegou lá e não apagou e botou outra validade? Está tudo vencido já. A gente acredita no testemunho dos homens. A lei usufruir de testemunho humano para poder averiguar algumas questões. A gente até hoje faz isso.
Você faz um negócio, você geralmente não assina o recibo de um carro que você comprou antes de pagar. Você exerce uma confiança, você paga, aí o cara libera o recibo para você ir lá. E se ele não liberar o recibo, quiser pegar seu dinheiro? A gente age com confiança com os seres humanos o tempo todo. E com Deus a gente não vai acreditar? Captaram a ideia de João? Aí ele continua. E Deus dá testemunho acerca de seu filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. O negócio é ter o sangue no umbral das portas. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu filho. E o testemunho é esse. Qual? Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Assim. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Se entendemos, então, irmãos, a importância da presença de Jesus em nossas vidas, Ele é o Cordeiro Pascal da gente, Ele é a marca do sangue nos umbrais de nossas vidas, que Deus tem que ver. Se isso foi de fato entendido por nós, então captamos por que Deus criou a Páscoa lá naquele momento do povo da aliança, no Antigo Testamento, transpomos isso para a visão do Novo Testamento e percebemos que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, é o sangue dele que Deus tem que ver em nós. Se nós entendemos isso com clareza, a gente precisa ter algumas implicações desse estudo, desse sermão para a nossa vida. A primeira é a seguinte: você precisa observar se sua autopercepção se equipara, se iguala a que Deus revelou sobre você. O que Deus revelou sobre mim e sobre você hoje? Primeiro, que a gente é pecador, sem condições de se salvar em nós mesmos. Precisamos de um substituto. Nada em nós pode nos salvar. Isso é o que a Bíblia fala. Sua religião... Pastor, você é pastor, você é um cara diferenciado. Tem amigos meus que falam isso para mim. Tem um amigo meu que ele fala assim: aqui, você tem um contato mais próximo lá do homem lá de cima? Pede lá. Eu falo assim: por que tem um contato mais próximo com ele? Não, porque você é um pastor, você é um cara da palavra. Mas o que isso tem a ver? Aí eu fico instigando, né? Aí eu falo: rapaz, eu já te falei 1000 vezes que é por causa de Jesus, o mesmo Jesus que você tem acesso. Eu não sou em nada mais próximo de Deus do que você, cara. Se você tem Jesus no seu coração, você é tão próximo dele quanto eu. Não, mas você... É isso que vai um dia te condenar. Para com essa crença maluca aí. Sabe que geralmente a gente alimenta isso no coração da gente? Quando eu bajulo e massageio o ego alheio, eu estou projetando aquilo que eu gostaria de receber para o meu ego. Eu não quero que ninguém diga que, por mais que eu seja pecador, eu mereço o inferno. O problema é que não sou eu quem diz, é Deus. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Você imagina 2 egípcios conversando? Vou agora fazer uma paráfrase da ilustração de J. Casso. Agora são 2 egípcios. Deixa eu pensar aqui. Heitor e o Elton. Eu chamo o Heitor de Elton o tempo todo. O Heitor é um egípcio moralista. Cara do bem. Devia ter isso lá no meio dos egípcios. Cara bom. Naquela noite. E ele vai conversar com o Heitor. Não, com o Elton. Vai me confundir essa história. Parei de meia com ele lá, 1,5 muro. Conversa de fim de tarde. Rapaz, você tem visto esses negócios que o Deus de Israel tem feito aqui no Egito? Doideira, né? Rapaz, que troço de doido. E aí o Heitor fala assim pro Elton: a propósito, você tem que me devolver o que você me roubou. Você me pediu desculpa, você não devolveu não, hein, rapaz? Tem aquela ferramenta que você pegou de mim lá, você até pediu perdão e tal, mas você tem que devolver. E é muito feio fazer isso. Tudo bem, já te perdoei, mas devolve. Aí o Elton fala assim: rapaz, tá terrível a minha vida. Eu vendi para uma pessoa, não vou te devolver mais, o dinheiro eu já gastei, sinto muito, mas eu sou meio perdido mesmo. Aguenta aí, cara, ou muda de casa. A noite passa. A casa dos 2 tem primogênitos. Qual das 2 casas tem primogênito vivo? Nenhuma. Você se vangloria da sua religiosidade, de pagar suas contas em dia, de cuidar bem do seu pai, da sua mãe, ser uma pessoa atenciosa com os amigos. Você sabe que o seu calo aperta em alguns lugares.
Você sabe que Deus tem o que revelar sobre você que te envergonharia se passasse nessa tela aqui agora à noite. Eu e você sabemos disso. Todos nós. Eu e você sabemos que não podemos contar tudo que os nossos olhos veem, todos os pensamentos que passam em nossa cabeça para qualquer pessoa, porque provavelmente a maior parte delas não vai estar perto da gente de novo. E não é porque são melhores, mas porque, como nós, são hipócritas. Então, você precisa observar se a sua autopercepção se equipara à percepção de Deus sobre você. Seja para te dizer que é sem Cristo ou em quem se torna com Ele, você precisa avaliar se está sintonizado com a visão que Deus tem de você. Em João 3,36, a gente decora muito, né, o textinho bonitinho, de fato é maravilhosamente lindo, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, certo? A gente quase não decora o verso 36, que diz assim, eu também não tenho decorado exatamente. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho de Deus não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não vem, permanece. Já estava. Não tem o sangue nos umbrais das portas. Então não adianta você falar qualquer coisa para Deus sobre como está a tua casa quando passar o anjo da morte. Lembra daquele homem que trabalhou terrivelmente, aumentou seus celeiros de forma honesta e disse, minha alma come, bebe, folga, você tem para dar, vender, alugar, dá para ficar bem para caramba. Aí Deus fala assim para ele, louco, essa noite pedirão a sua alma, e para quem você preparou a sua alma? O ponto de Deus aqui é dizer, você está perdido, você é um honesto perdido, você é um trabalhador perdido. Sabe a historinha do cara lá do hambúrguer? Já contei para vocês 1000 vezes, né? O cara está lá com a menina do lado, vai comer no fast food, paga a conta, vai levar para a viagem para comer no carro. Quando abre um pacote, tem um maço de dinheiro, percebe que era o fechamento do caixa. Voltam rápido para devolver o dinheiro que não era deles. O gerente vê a cena, está ligando para um repórter para dizer, olha, precisamos de exemplos assim no Brasil, gente que não pega o que não é seu. Aí o cara fala, para com essa ligação, pelo amor de Deus. Não chama o repórter aqui. É minha amante comigo. Se a mulher em casa assistir a reportagem, eu estou no sal. O bendito do honesto era um safado sem vergonha traindo a mulher dele. Você se vangloria de alguma coisa? Deus sabe onde seu calo aperta. E é desse homem que você se envergonha. É dessa mulher que você se envergonha. Que ele se ocupou de dar a vida do filho para salvar. É só aí onde você se esconde que Deus quer revelar a graça dele, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não dá Jesus para sãos nem para justos. Ele dá Jesus para enfermos. Ele dá Jesus para perdidos. Se você não assume o seu estado de pecado e de necessidade plena que Deus vê em você, você não vai ter o cordeiro pascal. Então, por favor, continue com o coelhinho da Páscoa e com bastante chocolate. Esqueça uma igreja no dia de Páscoa, porque você está perdido e não quer ser achado. Mas coma bastante chocolate, divida comigo se quiser, comemorando a Páscoa. Se for do lado de Jesus, o crucificado que deu a vida por você e ressuscitou para vencer a morte por você. Porque aqui você tem o sangue, você tem o filho, então você tem a vida. Em segundo lugar, a segunda implicação, a primeira foi você perceber se a sua autoavaliação pessoal, acho que já está pleonásmico, né? Está viciado aqui. A sua autoavaliação se equipara à de Deus. Porque Deus te vê salvo se você tem Cristo. Ele te vê perdido se você não tem. A segunda, você precisa avaliar se tem cumprido o que Deus determina para quem é salvo. É muito interessante observar que o povo de Israel não deu uma ideia para Deus. A graça de Deus os alcança e Deus dá o caminho. A gente quer fazer alguma coisa para Deus, para se sentir aceito por Ele, mas alguma coisa que massageie o nosso ego. Só que a gente não quer receber a graça maravilhosa fazendo aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Por quê? Porque isso não dá glória para a gente, dá glória para Ele, né?
Jesus, quando esteve com os discípulos, ele fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versos 19 e 20. Tem um caminho, tem um modus operandi. Por que o batismo é tão importante? Para quem crê em Jesus. Não para quem não crê, não para quem não tem capacidade de exercer a fé, mas para quem sim, como o eunuco respondeu para o Filipe: sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Por que isso é tão importante? Porque é como se eu pegasse o sangue e passasse nos umbrais. Eu estou me identificando com o fato daquilo que Deus disse sobre mim. A minha autopercepção está equiparada com a dele, está sintonizada com a dele, está afinada com a dele. Eu aceito que não posso me salvar. Eu aceito que sou um pecador perdido que merece a morte, porque ele disse isso. Então eu aceito a sua graça que revela o caminho da salvação. Naquele tempo, o apontamento pelo símbolo do Cordeiro, literalmente, com o sangue no umbral. Hoje, através de dar o coração para Cristo, crendo que Ele é o Senhor da sua vida, o seu Salvador. Mas também há um símbolo para a cristandade. O batismo, lembra, João? Lembra, Marcos, André? Conversamos sobre o batismo terça-feira, né? Sepultar-se com o velho homem e ressuscitar um novo homem. Descer as águas, como alguém que se identifica com a morte de Cristo, com a morte do Cordeiro. Alguém que acredita que o sangue dele te purifica de todo o pecado. E sai dali para viver uma nova vida com Cristo. Se você não quer isso para a sua vida, você não pode ter parte com o Senhor mesmo. Porque é o caminho dele. Quem não tivesse sangue no umbral das portas, imagina lá, o Elton pagasse ao Heitor, que devia entregasse a página, desse até uma multa, né? Tá aqui, ó, me redimi. No dia seguinte, filho morto. O orgulho estava alimentado. A falta de observação do que Deus via nele estava evidente. Então você precisa avaliar se você tem cumprido o caminho que Deus deu para experimentar a salvação que Ele dá em Cristo Jesus. Isso é para todos nós, irmãos. Finalmente, você precisa caminhar com uma comunidade de fé para não errar o caminho. Pastor, você chegou em igreja local aqui, aonde nesse texto? Com o que Moisés estava falando, irmãos? Com parente, porque era parente? Para quem que Deus revelou isso para Moisés? Para o povo da aliança. O caminho para a salvação é dado para o povo da salvação. E se a gente não caminha junto, a gente não recebe as instruções de Deus. A gente não consegue lidar com essa nova vida e fazer crescer a presença de Cristo em nós, a presença do Santo Espírito, com atos que nos assemelhem a Ele. Foi Jesus que estabeleceu que pela pregação, filhos espirituais nasceriam e seriam nutridos. A confissão de pecados, a oração, o ensino, o aconselhamento, as ordenanças bíblicas, ceia e batismo e ceia nessa ordem, a adoração pública, a disciplina, o encorajamento para a espera da volta de Cristo. Essas coisas só são possíveis se vivermos regularmente em comunidade da fé. É o que o autor aos Hebreus escreveu, no capítulo 10, versos 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Seja o bom ou mau crente, o ávido por crescimento ou lento, o profundo ou superficial na fé, não importa se ele está debaixo do sangue do Cordeiro, é irmão e carece de nosso amor e investimento, seja por meio de uma repreensão dura, motivada por amor, ou seja através de um encorajamento que traga alento para o seu coração. É muito estranho, gente, quando alguém declara amor a Jesus, mas não quer caminhar perto da sua noiva, não quer fazer parte dela. A igreja amada por quem ele unicamente deu a vida. Lembra de Paulo? Maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, se entregou pela igreja, por ela. Se você não faz parte da igreja, você não está debaixo do sangue do Cordeiro. Porque ele morreu pela igreja. Em toda a terra do Egito havia morte, enquanto na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, todos dormiam em paz. Hoje o Senhor está fazendo uma distinção também. E o que ele vê em você?
que Deus vê quando passa sobre você? Que haja, irmãos, umbrais cheios do sangue de Jesus no coração de cada um de nós. Amém? Eu quero chamar os diáconos aqui à frente, o grupo de louvor também. Eu peço que você feche seus olhos agora. E nós vamos orar